com relação à modernização com a unificação dos cargos da base da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos fazer um react aqui de uma fala da delegada Jéssica Oliveira, da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Ela fez uma fala aqui muito bacana na audiência pública sobre a lei orgânica da Polícia Civil do Rio. Então vamos fazer uma reação aqui ao que ela fala pra gente ver aí alguns detalhes importantes. O advento da Lei Orgânica Nacional não interferiu neste trabalho. Por que não interferiu nesse trabalho? Porque nós formulamos a consulta após o início de vigência da lei ao nosso assessor jurídico, entendemos que a lei é diretiva, que a lei é principiológica, que a lei pode, num futuro próximo, condicionar repasse de recursos federais. Eu estou falando de Fundo Único de Segurança Pública e estou falando de transferência voluntária de recursos através de emendas parlamentares. Pode condicionar a transferência desses recursos federais à regulamentação da nossa lei orgânica. E aí, por conta disso, a gente fez essa consulta no nosso assessor jurídico. Mas é para que a gente tenha um alinhamento mínimo a fim de assegurar no futuro o repasse desses recursos. Muito bem, essa parte é interessante, né? Porque ela fala, então, que após consulta, né, ao jurídico, que a lei federal, ela pode ser uma condicionante para repasse de verbas para o Estado, então que se não seguir os princípios, né, seguir os modelos, o modelo ali da Lei Orgânica Federal, o Rio de Janeiro pode ser, não só o Rio de Janeiro, como todos os estados que não cumprirem, né, se não se adequarem à lei integralmente, podem aí futuramente ter problemas com relação a repasse de verbas, tá? Então esse é o primeiro ponto interessante aí, vamos continuar. Contudo, fomos felizes quando da regulamentação do artigo 66, né, quando da aprovação do artigo 66 da lei, nossa lei orgânica estadual. Então o artigo 66 já sinaliza e já tem uma compatibilidade com os artigos previstos na Lei Orgânica Nacional, com algumas diferenças de nomenclatura. Com relação ao investigador de polícia, houve uma impropriedade técnica quando da aprovação da Lei Orgânica Estadual. Ao assegurar o nível superior para o investigador de polícia, não foi assegurado ao investigador seu enquadramento no cargo de oficial de polícia. O inciso 1º diz: os cargos de inspetor de polícia e oficial de cartório denominar-se-ão oficial de polícia. No inciso 3, o investigador passa a ter nível superior. Ponto. Mas a Secretaria de Polícia Civil entende que a unificação dos cargos, além de ser uma medida de justiça, é uma medida de saúde da instituição. Porque, caso contrário, daqui a 20 anos teremos um grupo de pessoas discutindo a necessidade de corrigir injustiças decorrentes do desvio de função, que é algo natural na nossa instituição, considerando o volume de trabalho, considerando a realidade que a gente tem no nosso dia a dia nas nossas unidades administrativas e de polícia judiciária, nas nossas UPAJs. Então vamos lá, essa parte é importante também, onde ela fala que o Rio de Janeiro teve a lei orgânica deles anterior à lei federal, e que lá eles já fizeram a unificação dos cargos de oficial de cartório, que é o escrivão lá deles, com o inspetor de polícia, que é o nível superior, e eles ali denominaram como oficial de polícia, né? E nessa mesma lei eles fizeram ali, elevaram o investigador de polícia, que era de ensino médio, elevaram para nível superior, ponto, né? Eles só fizeram isso e não fizeram ali a transformação desse cargo investigador nesse cargo unificado de oficial de polícia. Então ela está falando aqui que eles vão fazer essa adequação para que não haja, então ela falou que além de fazer justiça, né, aos investigadores de polícia que fazem a mesma função do oficial de cartório e do inspetor, né, e que foram para nível superior, então além de fazer justiça, ela fala que é uma questão de saúde para a instituição, porque futuramente, se não fizessem isso, futuramente vai chover judicializações, né, com relação de desvio de função, acúmulo de função e etc. Então é muito importante que todos os estados se atentem a isso, porque se não fizerem a unificação completa dos cargos, vai abrir precedentes para chover judicializações de desvio de função, mais ainda do que já existe, tá? Então é uma questão, como a delegada falou muito bem, uma questão de saúde da instituição. O trabalho, ele se resume a regulamentar o artigo 66 da lei. Ele tem como premissas, depois da correção do inciso 1º do artigo 66, que passará a ter a seguinte redação: os cargos de investigador de polícia, inspetor de polícia e oficial de cartório denominar-se-ão oficial de polícia. Nós não trouxemos para a nomenclatura do trabalho a ser apresentado pelo GT o oficial investigador de polícia. Nós respeitamos a nomenclatura escolhida por esse grupo e pelo relator da lei orgânica e a nomenclatura já positivada em lei em vigor. No grupo técnico-científico, nós temos os peritos, legistas criminais e papiloscopistas policiais, a unificação dos cargos de auxiliar e técnico de necrópsia como mandamental no artigo 66 da lei e a renomeação do técnico policial de necrópsia para técnico policial de perícia. Bom, esse ponto é o único ponto aí de divergência, né, que a gente tem com a delegada Jéssica Oliveira. A gente entende que se a lei federal deu esse comando do cargo ser oficial investigador de polícia, todos os estados devem se adequar a essa nomenclatura, né? Porque justamente a lei federal, ela veio, né, com a intenção, com o espírito, né, com a razão de existir, justamente de trazer um padrão nacional, de trazer uma identidade nacional. Então qualquer coisa que fuja a esse padrão que a lei federal traz, você está abrindo um precedente aí perigoso para que os estados comecem aos poucos a mudar, né, e violar a lei.
o espírito da lei, né, a intenção da lei, ela vai por água abaixo. Então, acho que é um detalhe desnecessário, né, que o Rio de Janeiro não precisaria passar por isso. É um detalhe que pode gerar judicialização, né, ou até mesmo alguma coisa de inconstitucionalidade, tá? Por um erro, né, por uma mudança totalmente evitável. E aí, então, ela finaliza, né, dizendo que eles vão unificar alguns cargos ali da parte pericial, né, num único cargo e transformando esse cargo, né, fazendo mais aí atribuições a ele, né. Então é isso que é importante também deixar claro, que quando você transforma o cargo, ela pode sim ganhar novas atribuições, porque você está transformando o cargo, né. Agora, quando os cargos eles já têm as mesmas atribuições, o dispositivo usado é a redenominação, né. Então é interessante lembrar que no estado de Sergipe, né, houve a redenominação do cargo de escrivão e agente para o nome oficial investigador. E por que foi a redenominação? Porque esses cargos eles já tinham as mesmas atribuições, então foi usado a redenominação. Nos outros casos, usa-se então a transformação para que a lei federal seja cumprida. A lei federal é clara, ela fala em transformação, aproveitamento e redenominação, que devem ser feitos. Não é que podem ser feitos, devem ser feitos. Então é isso, parabéns aí ao Rio de Janeiro, mais um estado que está se modernizando, né, se adequando à lei federal, tirando esse pequeno detalhe da nomenclatura, que é um problema evitável, que eu acho que é desnecessário eles passarem por isso e arriscarem aí terem algum problema, né, e para trazer essa identidade nacional que a gente tanto precisa no país, para a gente se fortalecer.